canal. Então, gente, sejam bem-vindos para o meu primeiro dia de aula presencial. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu sou a Andriele e esse é o meu canal. Então, gente, aproveitei aqui que o meu leite tá esquentando pra fazer café, pra passar aqui e dar oi pra vocês. E eu espero que eu grave uma introdução bonitinha pra vocês e tal. Mas hoje é meu primeiro dia de aula. Já entendi. Mas como eu tava falando, hoje é meu primeiro dia de aula presencial na faculdade. Minha primeira vez indo na aula presencial. Que na verdade não vai acontecer na faculdade, vai acontecer na Praça da Redenção aqui em Porto Alegre. Olha aqui. Eu estudo onde eu moro. Tem uma praça bem grande ali, que é lá onde a gente vai fazer as aulas. Porque ainda não liberaram a entrada nos prédios e tem toda uma situação por trás. E aí a gente vai se encontrar todo mundo lá. Eu vou passar, na verdade, na casa de uma colega minha, que ela é nova aqui na cidade, então eu vou passar lá, vou buscar ela e a gente vai até esse viaduto, que é onde a gente vai se encontrar. E depois a gente vai pra praça pra fazer aula. Estou bem ansiosa. Vou ver um monte de gente que eu ainda não conheço, porque tem gente que veio vir pra cá só por conta das aulas, né? Então teve gente que até então tava morando fora, ou que a gente não se viu de forma alguma, então vai ser muito legal. Bom, a gente teve primeiro um encontro embaixo do viaduto pra ser um ponto ali onde todo mundo se achasse e garantir que a gente sabia onde estava todo mundo. Aí a gente fez uma atividade ali só pra, tipo, se conhecer, falar o nome e tudo mais. Foi uma coisa bem simples, mas foi bem legal. E foi muito massa porque eu acabei conhecendo um monte de gente que eu não conhecia ainda. Que alguns colegas meus eu já conhecia presencialmente. E aí agora eu conheci outras pessoas que eu não conhecia até então e foi muito legal. Foi muito, muito massa, assim, essa oportunidade de ver pessoas que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, já fiz trabalho. Teve gente que eu fiz trabalho e eu nunca tinha, tipo, não conhecia a pessoa, e aí agora eu conheci. E foi muito massa, assim, e ter aula presencial com a professora, que a gente não tinha tido nenhuma aula presencial com ela, é uma atividade totalmente diferente. É muito diferente eu estar no meu quarto sozinha, fazendo as coisas que as professoras sugerem, né, as atividades que elas trazem, do que eu estar num grupo de pessoas fazendo tudo junto. Mas foi muito bom isso tudo. Aí depois a gente foi, do viaduto a gente foi pra Redenção, que é uma praça aqui de Porto Alegre, e a gente ficou ali a manhã toda, na verdade, a gente saiu de lá, era tipo quase meio-dia. E é ali que a gente fez a aula, assim, foi um espaço bem aberto, então era bem tranquilo. E aí a gente fez várias atividades, assim, que parecia que eu tava fazendo uma aeróbica na academia, que eu fiquei muito cansada, assim, nossa, eu corria, a gente pulava, e aí era pra se movimentar, e aí fazia isso, fazia aquilo, e assim, foi bem cansativo. Mas foi muito prazeroso, assim, de finalmente eu estar fazendo isso com outras pessoas, não sozinha. Mas foi muito legal, assim, nossa, foi muito massa. A gente terminou aqui agora a aula, e aí a gente vai fazer uma tour lá na Corpo Santo, que é um prédio que tem lá na reitoria da URGS. E depois nós vamos
A gente vai fazer uma caminhada até o DAD, que é o prédio do teatro. E aí a gente vai conhecer todo... Na verdade, acho que a gente vai conhecer só por fora. E aí vai todo mundo junto dando pra lá. E aí que veio a parte que foi a mais legal, assim, do meu dia, que eu fiquei emocionada, digamos assim. E a gente saiu ali da Redenção e a gente foi pra reitoria da URGS. Lá tem a sala Corpo Santo, que é a sala que é como se fosse um teatro dentro da reitoria da URGS. E aí lá tava rolando a aula da etapa 4, eu sou da etapa 2. E aí a gente foi lá conhecer a professora que também dá aula pra gente, essa professora Suzy. Aí a gente conheceu ela fez um monte de coisa, assim, um monte de atividade. Ela juntou a gente em alguma atividade pra gente participar com eles também. E a gente conheceu esse pessoal da etapa 4, que são os nossos veteranos, né? Então foi muito legal, assim, a gente conheceu um monte de gente que eu já tinha feito aula, já tinha feito alguma coisa ou outra, mas não conhecia. E eles são mais velhos, são nossos veteranos, é muito mais... tem uma emoção diferente. Foi muito massa, assim. Aí a gente saiu dali e foi lá pro DAD, que é o prédio de teatro da URGS, é o Departamento de Artes Dramáticas. E aí eu já conhecia aquele lugar porque eu fui num Portas Abertas há uns anos atrás, em 2019. E aí eu já conhecia, então eu tinha ido lá, já tinha conhecido algumas coisas, eu não conheci tudo, né? Mas eu conheci algumas coisas. E foi muito legal, nossa, muito massa, assim. Só que ir agora como aluna é muito diferente. Foi assim emocionante, eu chorei 300 vezes hoje de manhã. Durante o dia não teve como não chorar. Mas ir lá como aluna, ir lá como agora, como oficialmente, assim, era muita emoção, assim. Parece que se tornou muito mais real. Porque eu fiz um semestre inteiro e quase meio agora online e, assim, era tudo tão distante que, sei lá, não era como se parecesse mentira porque eu tava tendo as aulas, né? Mas parece que agora que se tornou real mesmo, agora que tá de verdade. Aí a gente foi lá, a gente sentou na sala, conversamos, a gente conheceu uma das salas de aula e era a sala que eu já tinha feito, que a gente fez uma atividade lá no Portas Abertas, então eu já conhecia aquela sala de aula. E aí a gente conheceu o teatro que tem lá, que eu também já conhecia, conhecemos a sala de convívio, que é muito legal, eu gostei muito daquele lugar, eu espero muito que logo a gente possa estar todo mundo junto lá, que vai ser muito divertido. E aí, isso foi muito legal, assim, sabe? Poder finalmente estar em contato com as pessoas, porque fazer teatro online é muito difícil. É muito difícil. E eu não tô necessariamente fazendo teatro, porque eu não tô ensaiando peças. Eu tô aprendendo sobre teatro, o que é diferente, mas eu acho que consegue ser um pouquinho mais difícil, porque é mais difícil o professor te explicar. É mais difícil tu aprender e entender e transmitir aquilo que o professor tá te passando. Porque às vezes o professor manda tu fazer uma atividade... Manda não, né? Propõe uma atividade. Porque às vezes o professor propõe uma atividade e se torna mais difícil de eu entender com o meu próprio corpo o que aquilo tá tentando me passar, porque eu tô sozinha ali, tá só eu. E aí, por exemplo, hoje com as propostas que a professora trouxe, foi muito mais fácil a gente conseguir entender o que é que ela tava passando. Que não era só mais uma coisa. Tinha algo por trás. Ai, foi tão bom, assim, finalmente isso. E aí, a princípio, agora a gente vai começar nesse modo híbrido e vai ir lá várias vezes, então vai ser muito legal, principalmente nas aulas práticas, né? Nas aulas teóricas, a princípio, a gente continua online. Mas, foi muito bom mesmo, de verdade. Aí, agora da tarde que eu cheguei, eu só dei uma organizada nas atividades que eu tenho pra fazer. Não consegui nem assistir a aula, porque eu cheguei muito tarde em casa, que a gente acabou ficando um tempo lá no DAD pra conhecer, e aí eu saí pra levar uma colega minha em casa, por ela não conhecer a cidade e tal. E aí acabei chegando bem tarde em casa, mas aí agora eu tenho que ter uma noção aí do horário. Se eu saio de lá, eu tenho que vir pra casa mais rápido e tal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque hoje foi um dia muito especial e um dia que eu gostei muito. E é isso, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem bastante o vídeo e deixem um joinha. E se inscrevam no canal para mais vídeos sobre a faculdade de teatro.
É muito legal dizer isso ainda.